Tradições moçambicanas estranhas no Brasil. Ficou curioso? Inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações e deixa nos comentários sobre os temas que estou trazendo aqui no canal. Eu sou Papaito João Geraldo e falo a partir do norte de Moçambique, especificamente na província de Nampula, no distrito de Nacala Porto. Chega de enrolação e vamos para a ação. Tradição é algo que se herda de geração em geração e que faz parte da identidade cultural e social. É como uma característica de um grupo social, nomeadamente as suas músicas, danças, contos e provérbios. Faz parte do que é tradicional, à semelhança de gastronomia. Sem querer criar muito papo, não sei lá o que, vamos para a ação. Vamos para a ação. Vamos saber as tradições moçambicanas que são estranhas no Brasil. São estranhas no Brasil porque são desconhecidas. Eu vou revelar para vocês as tradições moçambicanas e vou detalhar passo a passo para vocês entenderem porque que estou a repisar estes passos. Algumas tradições eu já disse aqui no canal, alguns vídeos que estão aqui no canal, podem ir lá ver, né? As tradições também já falei sobre, aliás, os vídeos que eu já falei sobre a tradição moçambicana. O primeiro vídeo que eu já falei sobre as tradições moçambicanas, falei um pouco do povo Makua, não é? O segundo vídeo falei um pouco do povo Makonde. Já aqui neste vídeo vou detalhar passo a passo. Não tudo, porque é muita coisa, não é? Mas em algumas coisas vou detalhar mais, para vocês entenderem porque estou a repisar este conteúdo. A primeira tradição que eu vou falar, existem várias pessoas que mandaram mensagem para mim, pedindo para eu repisar, para eu detalhar mais sobre ritos de iniciação. As pessoas já foram pesquisando, não é? Nos outros canais e não falaram muito, não detalharam muito sobre o rito de iniciação. Por que fazem e o que fazem lá no rito de iniciação. Neste vídeo eu vou detalhar um pouco. Não vou dizer tudo porque algumas coisas são segredo, né? São coisas que só as pessoas de cá podem saber, mas vou detalhar um pouco, né? Um pouco mais para poderem saber por que fazem isso. Ritos de iniciação está dividido em duas partes, que é ritos de iniciação de mulheres e de homens. Então não sei onde devo começar. Mas começando no homem, será falta de respeito, né? Porque nós todos sabemos que primeiro são as damas. Então vou começar com as mulheres, depois vou na parte dos homens. Para começar, gostaria de deixar bem claro que ritos de iniciação de ambas partes, dos homens e das mulheres, é como uma educação tradicional. E também gostaria de deixar bem claro que não vou dizer as partes, as regiões de Moçambique onde fazem isso. Só vou explicando para vocês terem um pouco de noção, né, das coisas daqui em Moçambique. Não vou dizer a região porque é algo muito, como posso dizer, algo secreto, né? Então não vou dizer onde fazem isso. Só que é Cabo Moçambique, não é? Muito mais no norte de Moçambique. Como já disse a região, não vou dizer a província. Nenhuma das províncias vou dizer. Só que são províncias muito diferentes e são culturas diferentes. Culturas e tradições muito diferentes. Então, já vou revelando, só para vocês terem um pouco de noção. Nas outras províncias, nos outros estados, não é? Como vocês chamam, para arranjarem condições para levar uma menina para ritos de iniciação, primeiro ela deve apanhar o período menstrual. O primeiro período menstrual já diz que a moça está preparada para ritos de iniciação. Mas existem lugares ou províncias que não precisa disso. Já no seu primeiro período menstrual, a moça é levada para alguma casa ou mata, onde lá estão as senhoras que dão conselhos, ou que fazem outras coisas, não é? Que são secretas. É chamada uma idosa que já teve experiências com essas coisas para aconselhar a moça. Em algumas partes do país, a senhora, ao invés de aconselhar, também dá um pouco de medo para a moça ficar atenta nas coisas, não é? Neste momento, não fica só uma senhora, fica várias senhoras da comunidade, não é? Mas existe uma específica para o ato, né? Ritos de iniciação. Em que lá, no ritos de iniciação,
a moça é aconselhada como se cuidar em casos de apanhar período menstrual, como se cuidar, como ter higiene, né? Para não mostrar outras crianças que ainda não estão preparadas. E também lhe falam que é um grande segredo que muitas pessoas não podem saber quando ela apanha o período menstrual. Então, para as crianças que não estão naquela fase, não pode falar e não pode mostrar. Também é aconselhada, aliás, é informada como cuidar de um homem. Porque naquele instante, naquele momento, a criança já não passa a ser criança, passa a ser uma adulta. Então deve se cuidar para não poder engravidar cedo, entre outras coisas, não é? Ela é aconselhada ou informada como cuidar de um homem e como cuidar de uma família. Porque na ausência da mãe, ela fica como dona de casa. E naquele instante, ela passa a ser conhecedora do seu corpo, não é? Como posso dizer, do seu corpo. Então, é um dos motivos que fazem os ritos de iniciação. E é muito importante para nós moçambicanos. É muito importante mesmo. Os mais idosos dizem que há muito tempo, quando uma moça apanhava período menstrual aqui em Moçambique e faziam a cerimônia, não é? Que é ritos de iniciação, a moça já estava preparada para casar. Mas passando do tempo, o governo interviu e desaconselhou o casamento prematuro, não é? Todos nós sabemos que o casamento prematuro não é aconselhável em nenhum país. Nenhuma criança deve casar. Então, a criança é informada de tudo o que acontece no corpo de uma mulher e de um homem. Como fazer quando coisas acontecerem, não é? Como lavar um corpo, também é informada. Tudo o que acontece nesta vida que ela deve saber, já a criança já é conhecedora de tudo. Quando ela entra no rito de iniciação, sai como uma adulta, porque tudo ela é informada. Já não é mais criança. Isso acontece quando a criança apanha primeiro período menstrual. Então, em algumas regiões do país, isso não é preciso. Mesmo uma criança de 10, 8 anos, ela é informada. No outro lado, que é o lado dos homens, não é? Ritos de iniciação masculina. Parou? Inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações e deixa nos comentários sobre as tradições que estou trazendo aqui, não é? Ação! No ritos de iniciação masculina é muito diferente. A primeira coisa que acontece no ritos de iniciação masculina é a circuncisão. A seguir, vem as informações e lá o homem fica 30 dias. 30 dias dentro. Os mais velhos dizem há muito tempo, ficava-se mais que isso. Ficava-se 1 ano dentro da mata. Então, no ritos de iniciação masculina, as coisas são diferentes. E também são iguais. Porque o homem também é informado como cuidar de uma mulher. Como cuidar de uma mulher, como enterrar um corpo, como lavar um corpo e tudo isso a criança é informada. Por isso que também o homem, quando entra no ritos de iniciação, dizem que sai um adulto. Se for uma criança de 10 a 12 anos, também sai como um adulto, porque já é informado tudo o que acontece nesta vida. E se for um adulto de seus 25 anos e ainda não foi no ritos de iniciação, não é adulto. Não é adulto. Ainda continua sendo criança porque não foi informado das coisas que acontecem nesta vida. Algumas coisas ele pode ler, pode estudar, não sei o quê, mas a cultura não considera como ele um adulto. Então, raramente quando acontece uma coisa, vai ser chamado essa pessoa. Quando um homem sai do ritos de iniciação, é proibido entrar no quarto de seus pais. Isso é uma das coisas muito proibidas. Não pode entrar no quarto de seus pais de qualquer maneira. Mesmo que a mãe chame ele pode não entrar. E não pode, porque é informado assim. Nunca pode entrar no quarto de seus pais. Talvez isso vale também para as mulheres, mas eu vejo muitas mulheres entrar no quarto dos seus pais, então acho que não é bem assim. Mas o homem... Outra coisa que é ensinado lá no rito de iniciação,
Quando uma criança fala com um adulto, deve abaixar a cabeça para não mostrar rebeldia, não é? E também é ensinado a criança a não responder com cabeça. Deve responder com boca, não é? Sim, não. Não pode... Não. Isso não é respeito, né? A criança é muito educada lá no rito de iniciação. Sai completamente diferente do que entrou. A criança entra lá como uma criança e sai como um adulto. Mesmo a criança encontrando um corpo na sua casa ou em qualquer lugar, sabe como cuidar. Mas hoje em dia não acontece isso porque quando uma pessoa encontra um corpo não pode tocar. Deve deixar a polícia cuidar disso, não é? Então, já não pode tocar. Mas, se for no caso de lavar o corpo no hospital para poder ir ser enterrado, a criança sai no ritos de iniciação bem informada sobre esse assunto. E como cuidar uma criança, como cuidar uma família, como cuidar a sua esposa, lá é informada tudo. Assim como as mulheres, também é informado como cuidar um homem, como cuidar uma família, o que fazer quando acontece isto ou aquilo. Outra coisa muito sinistra que até hoje não entendi, mas vou vos dizer, não é? Quando uma criança sai do rito de iniciação, feminina ou masculino, não pode falar com as pessoas que lhe informaram aquelas todas as coisas, que lhe deram a educação, que lhe fizeram tipo entender como as coisas funcionam. Não pode falar. Esta coisa até hoje não entendi. Eu já passei por ritos de iniciação, mas não entendi por que não posso falar com aquelas pessoas. Bom, falamos muito, conversamos muito. O vídeo termina por aqui. Inscreva-se no canal, deixa sino de notificações e deixa nos comentários sobre este vídeo. O que você achou das tradições moçambicanas? O que você achou? Tchau, até o próximo vídeo que será em breve, não é?